Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para o subsídio de Escola Bíblica Dominical. E até aqui nós vimos a grande jornada de Jeremias. Nós estamos praticamente no final desse livro profético, barra um pouco da biografia dele, e hoje nós veremos acontecimentos importantíssimos para a construção do nosso conhecimento a respeito deste livro, dizendo respeito ao contexto histórico, cultural também. Hoje a gente vai ver algumas coisas um tanto quanto urgentes para que possamos aprender mais sobre a figura de Jeremias e sobre aquilo que estava acontecendo na época dele, o porquê ele foi para o Egito e tal, o porquê que a vida dele terminou como terminou, e isso é de suma importância para que nós venhamos a fechar esse livro. Ainda não é a última lição sobre o livro, mas é de suma importância para que nós venhamos de suma importância para que nós venhamos a fechar esse livro com chave de ouro, ok, gente? Mas antes da gente entrar na lição de fato, curta o vídeo, comente, compartilha lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos, ajuda a gente aí. E também, se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Caso você queira o material que eu vou projetar aí na tela de vocês, é só me mandar mensagem no Instagram, o link tá aí na descrição, ou pelo WhatsApp que eu vou colocar na tela de vocês agora, tá bom? E me chama lá, fala: Christian, meu nome é fulano de tal, eu sou de tal lugar, compartilhe o material comigo, é totalmente gratuito. Além do mais, se você quiser, eu posso te adicionar no nosso grupo de WhatsApp para professores. Ali nós compartilhamos os nossos subsídios, já de forma direta, seja o PowerPoint, os vídeos e assim por diante, ok, gente? Vamos lá então para a nossa lição de hoje, sem perder tempo, porque nós trataremos de vários capítulos, tá bom? Alguns a gente vai passar de forma, vamos dizer, passar por cima, né? E outros a gente vai se ater um pouco mais, haja vista o tamanho dos capítulos e a duração dos nossos vídeos aqui são inversamente proporcionais, ok? Vamos lá. Estudo 9, Jeremias 42 a 51. O tema desta lição é Juízo contra nações vizinhas e a queda da Babilônia. Gente, prestem atenção. Agora, Deus, além de castigar Israel, está prometendo, ele está afirmando que castigaria todas as nações vizinhas de Israel. Ele castigaria todos aqueles povos, porque eles também pecavam contra Deus e eles também pecaram contra Israel. Vocês entendem isso? Então Deus, ele está castigando o seu povo. Lembrando que o juízo, ele começa pelo próprio povo de Deus. Mas Deus, ele não deixa os pecados dos ímpios impunes também. Então, por gerações, por décadas, por séculos, eles estavam pecando contra Deus e aparentemente o juízo de Deus não chegava. Aparentemente nada acontecia. Mas agora a hora deles estava chegando. O juízo de Deus estava vindo e estava vindo a cavalo. Nosso texto áureo está no capítulo 50, versículo 6, que nos diz: O meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. As ovelhas perdidas esqueceram da sua habitação original. É isso que Deus está dizendo, só que ele não para por aí. Elas se esqueceram da sua habitação original, culpadas, aliás, por culpa dos seus pastores. Então você perceba que Deus está punindo sim as ovelhas, mas o juízo começa pelos pastores. Então, eu acabei de dizer que Deus puniria os povos, mas antes de punir aqueles povos vizinhos, ele estava punindo o seu próprio povo. Haja vista que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, começa por aquele seu povo, depois se estende para os ímpios, e se começa pelo povo, dentro do povo começa pela liderança dele. Então percebam que o erro das ovelhas tinha como culpa a prevaricação, a omissão dos pastores. Eles se desviaram por causa dos seus pastores. Nós podemos e devemos aplicar este texto aos nossos dias de hoje. A liderança da igreja tem maior culpa em todos os aspectos. Nós, aqueles que dão aula, aqueles que dirigem, aqueles que lideram,
são os maiores responsáveis pelo corpo de Cristo. E Deus sempre começará o seu juízo pela liderança. Então, isso aqui é importante para nós. Nós precisamos, como eu falei, nós devemos e precisamos aplicar este texto aos dias de hoje. Mostre para os seus alunos que esse texto se aplica assim aos nossos dias. Você pode discorrer tanta, mas tanta coisa sobre esse texto aqui. Você pode contar até experiências pessoais, lógico, como eu sempre digo, dentro da ética, porque você estará assomando a um púlpito, tá? E isso exige muita responsabilidade da sua parte em relação ao que você fala, ok? Então você pode contar as suas experiências, você pode chamar os alunos também a complementar o conhecimento a respeito deste texto, porque é um texto bem prático. Bem prático, você precisa explicar o contexto, explicar o que estava acontecendo, depois aí você aplica para os dias de hoje, trazendo também seus alunos juntos com você. Entende? Então hoje, por exemplo, o que nós podemos dizer? Locais, denominações que amam exclusivamente o dinheiro, que prometem rios e rios de bênçãos espirituais em troca do dinheiro do povo, ou também denominações que perderam a sua identidade, permitem com que heresias adentrem nelas, e assim por diante. Você pode ir traçando esses parâmetros no meio cristão evangélico contemporâneo, para que nós possamos ter a nossa mente mais clareada a respeito disso que está acontecendo nos dias de hoje, assim como estava acontecendo também nos dias de Jeremias. Haja vista que os sacerdotes não estavam pregando contra a idolatria. Muito pelo contrário, muitos acabavam até mesmo praticando a idolatria. Muitos acabavam se prostituindo após deuses falsos. Deuses falsos. Então ontem eu estava vendo um vídeo, e isso me fez lembrar, né, esse comentário agora, que essas religiões pagãs, muitas das vezes, é necessário que você alimente o seu Deus, e o cara falava, nossa, mas que Deus fraco, esse Deus que você precisa dar comida para ele. Aí ele até faz uma brincadeira, imagina você chega lá no seu Deus e fala, fulano, eu tô com fome, aí esse Deus pagão diz, eu também tô com fome. Porque essas religiões pagãs, esses deuses falsos, muitas das vezes eles criam que eles literalmente se alimentavam. Ou até hoje nós vemos isso em algumas religiões por aí, né? Que oferecem sacrifício, bebida, charuto, essas coisas, né? Para suas divindades. Aí alguém pode dizer, mas o povo de Israel oferecia boi, ovelha para Deus, mas não era que Deus se alimentava, tá? São duas coisas diferentes. Esses sacrifícios veterotestamentários do povo judaico, eles eram para a expiação do pecado. O inocente estava morrendo por conta do culpado, prefigurando o próprio Cristo, ok? Vamos lá. Verdade prática, Deus é soberano sobre todas as nações e faz justiça, punindo o mal e defendendo o seu povo. Irmãos, isto é fato. Deus, ele faz justiça. E Deus, ele é soberano. Se Deus é soberano, se Deus tem todo o poder na palma das suas mãos, se Deus ele pode fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e ele é justo, você pode ter certeza que a justiça de Deus prevalecerá no fim das contas. Não é a injustiça do homem, não são os juízes iníquos, não são as lideranças fajutas e corruptas, não. É o juízo de Deus que vai prevalecer no fim das contas. Deus, ele é soberano. Frisa isso, pelo amor de Deus, professor de escola dominical, frisa o fato de que Deus, ele é soberano. Deus, ele tem o controle da história na palma das suas mãos. Com isso, nós não estamos falando de um fatalismo / hipercalvinismo, né, onde tudo, absolutamente tudo é decidido por Deus sem levar em conta o desejo das criaturas, né, suplantando o livre-arbítrio, ou como eles chamam de livre agência humana. Nós não estamos falando disso, ok? Mas sim da clara, pura e verdadeira soberania de Deus. Objetivos da lição. Primeiro, compreender a promessa de restauração a Israel. Porque enquanto Deus estava dizendo, olha, eu vou punir os outros povos, ele estava dizendo, porém, Israel será preservado e será restaurado. Objetivo 2. Refletir sobre o significado da nova aliança em Cristo. Deus está deixando bem claro ao longo dos capítulos que ele fará uma nova aliança, que ele retornará ao seu povo, à sua terra, e estabelecerá um novo pacto com eles. E 3. Viver segundo os princípios da nova aliança escrita no coração. Agora, a ideia é o seguinte, a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, inclusive as primeiras tábuas foram quebradas.
Mas esta nova aliança, ela será escrita no coração do ser humano. Agora, você não mais circuncidará o prepúcio da sua carne, mas sim o prepúcio do coração, porque essa aliança estará no interior do homem, na alma dele, e ninguém poderá tirá-la, independentemente de reis, independentemente de imperadores, independentemente de territórios, Deus estará com o seu povo. Ok? Não dependeremos mais de templos, como é o caso agora. Nós temos acesso direto a Deus. Na doutrina protestante, nós conhecemos isso como sendo o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos lá, meus amados. Introdução. Nesta sessão de Jeremias, vemos a resistência do povo em obedecer à voz de Deus. Então o povo vai lá, pede oração para Jeremias, aí Jeremias ora e fala, ó, Deus está falando para vocês fazer tal coisa, e o povo fala, não, a gente não vai fazer tal coisa, Jeremias. Você está mentindo. Não é isso que Deus está falando. Então, o povo tinha fortes objeções contra a palavra de Jeremias. Aí eu te pergunto, por que, professor? Por que, aluno? Porque Jeremias estava profetizando não o que eles queriam ouvir. Quando eles foram a Jeremias pedindo uma oração e uma palavra profética, eles queriam ouvir algo específico. Só que quando Jeremias retorna da oração com aquela palavra de Deus na boca dele, o povo fala, opa, não é isso que a gente queria ouvir. Então não é Deus falando na boca de Jeremias. Então essa é a velha e boa, né, se é que assim podemos dizer, hipocrisia e orgulho religioso. A rebelião contra a palavra profética e os juízos de Deus sobre as nações. O texto traz fortes lições sobre a obediência, presta atenção, obediência, confiança em Deus e consequências da rebeldia. Então aqueles que obedeceram e confiaram porque obedeceram, e obedeceram porque confiaram, foram preservados. Mas aqueles que ficaram na rebeldia, eles foram exterminados. A gente vai ver que posteriormente Deus vai usar Jeremias e vai falar, ó, Nabucodonosor vai pisar no Egito. E de fato Nabucodonosor foi ao Egito. Aliás, Deus enviou um povo sobre o Egito. E ali o povo de Deus, né, o povo de Judá, que havia fugido para lá, foi castigado também. O pedido do povo. O povo busca, capítulo 42, tá? O povo busca a orientação de Jeremias, prometem obedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, permanecer em Judá e não fugir ao Egito. Então presta atenção. Jerusalém já tinha caído. Nabucodonosor já havia pisado em Jerusalém, o templo já havia sido destruído. Agora, no capítulo 41, nós vamos ver o assassinato de Gedalias. Ok? Gedalias era um homem que havia sido colocado no lugar do rei Zedequias. Gedalias não era rei. Gedalias ele estava como numa posição de governador, de liderança, representando Nabucodonosor. Mas o problema era que Gedalias ele não tinha linhagem davídica. E aí, ele vai ser assassinado por Ismael, porque Ismael se julgava mais digno do que Gedalias. E ali vai começar um grande burburinho. Jerusalém foi destruída por causa da desobediência de Zedequias. Zedequias ele acreditava que com uma aliança com o Egito eles poderiam resistir a Nabucodonosor. Só que a gente viu o desfecho. Zedequias ele teve os seus olhos vazados, ou seja, o rei Nabucodonosor furou os olhos de Zedequias, mas antes de deixar Zedequias cego, ele matou os filhos de Zedequias na frente dele. Então a última coisa que ele viu, foi isso que eu falei na semana passada, foi a sua descendência morrendo diante dos olhos dele. Então pensa na tristeza do homem, né? Isso tudo por conta da desobediência. Se ele não houvesse resistido a Nabucodonosor, que era a vara de correção de Deus neste momento, ele ficaria vivo bem como seus filhos. Então, percebam, agora Gedalias ele vai ser assassinado e novamente haverá uma grande tormenta em Israel. Vários homens, vai haver um derramamento de sangue bem grande ali, vários homens vão morrer, depois eles vão perseguir Ismael e vai começar a ter basicamente uma guerra civil ali, um princípio de uma guerra civil. E muitos deles estão pensando, já que o templo foi destruído, já que não temos mais Arca da Aliança, nós estamos sob domínio estrangeiro, vamos então fugir para o Egito. Só que Nabucodonosor já havia deixado uma ordem, não era para o povo se ausentar. Inclusive, quem havia ficado na terra com um propósito de cuidar da terra.
Este era o propósito com o qual Nabucodonosor havia deixado esse remanescente lá, esse pequeno povo lá. E agora eles estão na dúvida, e aí, fujo ou não fujo para o Egito? Vamos pedir a Deus uma orientação. Bom, tem um profeta ali, vamos pedir para esse profeta orar. E aí eles vão lá, pedem para Jeremias, Jeremias, ora por nós, pergunta para Deus se a gente pode ir para o Egito ou não. Jeremias ora, volta com a palavra de Deus dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Judá, não fujam ao Egito. E aí o povo vai claramente chamar Jeremias de mentiroso. Eles vão dizer, Jeremias, você é mentiroso. Deus não está falando na sua boca. Deus não está falando na sua boca. Antes disso, no versículo 5, olha o que eles disseram quando eles pediram oração para Jeremias. Então, eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda palavra com que te enviar a nós o Senhor, teu Deus. Então eles pedem oração e eles dizem, Jeremias, Deus é testemunha, a gente vai obedecer a palavra que você trouxer para nós. E aí Jeremias vai lá e fala diante deles aquilo que Deus havia enviado Jeremias a falar. Tá aqui, irmãos, no versículo 9. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Então Deus está deixando bem claro, fiquem em Judá. Se vocês ficarem em Judá, vocês permanecerão de pé. Se vocês ficarem em Judá, vocês não serão exterminados. Vocês ficarão vivos. Mas o povo estava resistindo fortemente às palavras de Deus. E aí nós vamos para o capítulo 43. O povo rejeita a palavra de Deus, acusam Jeremias mais uma vez de falsidade, simplesmente pelo fato de que Jeremias não estava profetizando o que eles queriam. Então, Jeremias ficou mais de 20 anos profetizando, olha, a Babilônia está chegando, o povo vai ser castigado. E o povo dizia, não, parece, o templo está aqui, templo do Senhor, lembra que nós já estudamos anteriormente? E o juízo veio. Nabucodonosor chegou, a Babilônia veio, destruiu os muros, destruiu o templo, levou a Arca da Aliança. E agora as palavras de Jeremias, né, a profecia de Jeremias foi cumprida. Mesmo assim, o povo ainda persistia na sua rebeldia contra a profecia de Jeremias. Havia inúmeros falsos profetas que diziam, não, o povo não vai ser destruído não, o templo não vai deixar. Gente, esse povo foi tudo embora. Deus mostrou que os falsos profetas não devem ter credibilidade. Mas mesmo assim, o povo estava buscando os seus próprios interesses. E, como prova da sua rebeldia, o povo vai descer ao Egito. Eles descem ao Egito levando Jeremias e Baruque à força. Então o texto dá a entender isso, que realmente eles pegaram Jeremias e falou, Jeremias, eu sei que você não quer ir para o Egito, mas você vai com a gente sim. Então forçaram Jeremias e Baruque a irem, lembrando que Baruque era o secretário de Jeremias, ele foi quem escreveu o livro de Jeremias, ok? Então Jeremias ele dita, Baruque escreve, como se fosse o famoso amanuense do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo escrevia, aliás, ditava e outra pessoa escrevia, por exemplo, Romanos, se não me falha a memória, é Silvano quem escreve. Paulo, ele vai ditar as palavras a Silvano. Então Baruque, ele era o grande secretário de Jeremias e agora eles foram levados à força. Baruque, ele era associado a Jeremias o tempo inteiro, o tempo todo, justamente por ser o secretário dele. Jeremias 44, a idolatria do povo no Egito. Então o povo não aprendeu, gente. O povo não aprendeu de forma alguma. Eles continuaram desobedecendo a profecia e, além disso, eles continuaram praticando idolatria. No capítulo 44, nós vemos Deus dizendo, olha, povo, lá em Judá eu mandei o castigo por conta da idolatria. E aqui vocês estão idolatrando de novo. E aí, como é que fica? E agora o povo, principalmente as esposas daqueles judeus, eles estavam praticando idolatria com uma tal de rainha dos céus, uma deusa pagã, e Jeremias está denunciando. Porém, eles vão rejeitar as advertências de Jeremias. Inclusive, alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que é neste episódio que Jeremias ele vai ser morto.
que ele teria sido apedrejado pelos maridos e pelas esposas que estavam praticando idolatria. E como se não bastasse, o povo vai dizer o seguinte: olha, quando nós praticávamos idolatria, quando nós adorávamos aos deuses do céu ou aos deuses da terra, está lá no versículo 19, prestem atenção. Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolo para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos. Na verdade, aqui é uma pergunta que elas estão fazendo, né? Como se elas estivessem praticando idolatria sem o marido dela. Na verdade, os maridos e as esposas estavam sim praticando idolatria. Eles estavam sim, todos eles envolvidos na idolatria. Só que, como eu disse, o negócio não para por aí. Eles vão dizer, olha, quando nós praticávamos idolatria, quando nós adorávamos outros deuses, nós tínhamos pão em abundância. Nós tínhamos mantimento, não nos faltava nada, não faltava comida, não faltava segurança. Nós vivíamos da melhor forma possível. Preste atenção, gente, no que eles estão dizendo. E quando nós paramos de praticar idolatria, começou a faltar o pão. Começou a faltar o pão. Percebam agora no versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos e a todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, não da boca de Deus, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Então, novamente, eles estão praticando idolatria, eles não aprenderam. E agora Deus vai levantar Jeremias com uma profecia de juízo contra o povo que pereceria pela espada e pela fome no Egito. Ou seja, Deus enviaria mais uma vez sua vara de correção e ela chegaria no Egito. Como nós vemos isso, a história nos corrobora isso. Agora, dos capítulos 46 ao 49, Deus ele vai pronunciar juízo contra várias nações, como eu havia falado, contra o próprio Egito, a Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar e Elão. Eles mostram que Deus governa sobre todas as nações e nenhuma nação está fora do alcance do juízo divino. Os capítulos 50 e 51, Deus agora ele vai dirigir a sua palavra contra a Babilônia. Então, depois de castigar o povo dele, depois de castigar as nações vizinhas de Israel, finalmente ele castigará a Babilônia. A cidade que oprimiu Israel será destruída e o povo é chamado a sair dela e confiar na libertação do Senhor. Aqui nós temos um tema messiânico, que é a restauração de Israel. Deus trazendo o seu povo novamente para a sua terra. E a Babilônia caiu, gente, e caiu numa noite. Orientações aos professores. Gente, presta atenção aqui. Destaque o contraste entre promessa e obediência. Promessa e obediência. Deus prometeu, mas é necessário que obedeçamos. Explique como a idolatria persistente cegou o povo estava cego, com a mente cauterizada, a mente deles já não pesava mais, a consciência não pesava mais. Enfatize o juízo universal de Deus sobre as nações, mostre como a queda da Babilônia aponta para a vitória final de Deus e estimule aplicações práticas, confiar em Deus e rejeitar a idolatria moderna. A nossa aplicação pessoal nos diz: o Senhor governa a história e julga as nações com justiça. Sua misericórdia garante esperança e restauração aos que o buscam, mesmo em tempos de crise. Ok, meus amados? Este foi o nosso subsídio de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. E até a próxima, se Deus quiser.